Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês. Histórias assombradas. Não sem antes te dar aquela lembradinha da Cadê a camiseta? Não sem antes de lembrar da nova estampa que tá rolando aí na loja assombrada. Nova estampa aí, nova camiseta com a caveira, o corvo, as velas, e ela está na pré-venda. E se você comprar a camiseta na pré-venda, você vai levar uma foto igual a essa, ó, uma foto minha usando a camiseta numa selfie. Olha aqui, é uma brincadeira aqui, uma foto para você guardar de recordação com autógrafo e um beijinho aqui, ó, tá bom? Então, compre a camiseta na pré-venda e ganhe uma foto autografada. Aproveita! Uma alma falou meu nome? O moço que nos conta esse relato diz que ele tem que contar isso pra gente. É curto, mas ele tem que contar. Ele diz que mês passado ele estava numa cidade do interior com um amigo dele e eles estavam voltando para casa sozinhos, a pé. Mas tudo bem, era tranquilo. E só que toda vez esse caminho de volta tinha que passar em frente a um cemitério. E ele confessa que sempre tinha medo de passar por ali, mas era o único caminho até a casa. E ele conta que com medo ele passou ali na frente de olhos fechados, até que os dois escutaram uma voz que vinha de dentro do cemitério. Era uma voz que misturava angústia e medo. E essa voz disse: Fulano, eu tô com sede. Pode vir aqui botar água pra mim? Ele conta que na hora ele paralisou de medo e, para o espanto dele, o portão do cemitério abriu. Nessa hora, o amigo dele saiu correndo e achou que ele fosse correr junto. Óbvio. Sendo assim, o amigo dele bateu perna, correu e deixou ele lá sozinho, parado na frente do cemitério, mas ele estava ali paralisado, olhando para dentro. E quando ele viu uma mulher lá dentro do cemitério, uma mulher muito pálida, e ele confessa que nunca viu uma pessoa tão pálida quanto aquela mulher. E ele começou a caminhar para dentro do cemitério sem querer. Diz que quanto mais força ele botava nas pernas para sair correndo, mais ele andava em direção ao interior do cemitério. Até que o amigo dele, percebendo que ele estava paralisado, meio que hipnotizado, o amigo dele voltou e puxou ele para correr junto com ele. Então os dois saíram correndo e se passaram 3 quarteirões dos dois correndo ali e ele não conseguia falar uma palavra, ele não conseguia nem gritar. E ele termina perguntando, na verdade, se alguém sabe por que aquela mulher teria chamado ele lá de dentro, por que pediu água e por que para ele. Meu namorado era um demônio? A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu com ela e ela diz aqui também que nasceu em berço evangélico e hoje ela é casada, evangélica, inclusive canta na igreja. Então ela diz que aos 17 anos ela conheceu um rapaz através de amigos e começaram a namorar. E ela conta que esse rapaz também se dizia evangélico, mas como o tempo foi passando, ele foi querendo algo mais do que somente beijos. E ela explica aqui que na religião dela, o sexo só é permitido após o casamento. E o sonho dela era casar virgem na igreja. Só que diz que esse cara era muito insistente e para ajudar, era muito ciumento, arrogante, zangado. Só que ela conta que sofria caladinha. Ela aguentava porque ela o amava. Tentava suportar tudo isso. Então certo dia a mãe dela chamou ela e disse que tinha tido um sonho com ela. No sonho, a mãe havia em um palco cantando e umas caveiras vestidas de preto como fumaça. Puxavam ela por trás com correntes, tipo amarravam ela com correntes e puxavam ela por trás. E ela diz aqui que enquanto a mãe dela estava contando, ela ficava dando risada, desdenhando do que a mãe estava falando, dizendo que era só um sonho, que aquilo não tinha nada a ver. E afinal, por que aquilo puxava ela do palco? E então a mãe dela olhou no fundo dos olhos dela e disse: termine com esse rapaz. Ele não é o seu. E se você não acredita em mim, Deus vai te mostrar. Pode se preparar. Eita, gente, mãe falou, você pode esperar. Bom, passou uns 3 dias depois disso, ela foi se preparar para dormir, apagou a luz, se deitou na cama e adormeceu imediatamente. E ela disse que isso nunca acontecia. Diz que todas as vezes que ela deitava, ela passava um tempão ainda acordada, mexendo no celular.
Aí depois ela fazia a oração e aí que ela ia dormir. E nessa noite foi totalmente diferente. Ela deitou, apagou. E quando ela adormeceu, ela teve um sonho. No sonho, ela estava sentada no sofazinho que ela sempre sentava e ficava namorando com o rapaz. E de repente, esse rapaz, com quem ela namorava na época, começou a beijá-la a partir dos pés. E ela falando para ele parar com aquilo, que aquilo não era certo. E ele continuou mesmo assim. Então ela deixou. Mas quando ela baixou a cabeça e olhou para ele, ela percebeu que o corpo era dele, mas o rosto era de um demônio. Ai, diz que só de lembrar ela já se arrepia. Então ela diz que saiu correndo, descendo as escadas da casa dela, subiu uma ladeira que tinha na rua e quando ela chegou lá em cima, o demônio estava lá, dizendo para ela que não adiantava correr, que ele ia pegar ela de qualquer jeito. Então ela voltou correndo, entrou na casa dela, deitou na cama. Quando ela virou de lado, lá estava ele, dizendo que ela era dele, que não era para ela correr. E aí ela levantou desesperada, correndo, sem saber o que fazer e foi bater na porta do quarto da mãe dela. E no sonho a mãe dela levantava, abria a porta e perguntava o porquê dos gritos. E ela contava que estava sendo perseguida por um demônio. E no sonho a mãe dela olhava para ela e dizia: Eu te avisei que Deus ia te mostrar, mas vamos agora colocar esse bicho pra fora. Ela conta que ela estava com muito medo no sonho, mas a mãe dela catou a Bíblia e começou a ler o Salmo 91 e pediu para que ela cantasse. E então, de repente, aquele bicho começou a ser arrastado para fora. E quanto mais alto ela cantava, mais rápido ele era arrastado. Ela conta que era um bicho com cabeça de touro e corpo de homem bem forte. Um homem muito musculoso, com um cinto grosso e uma fivela grande, redonda. Parecia um minotauro. Ela conta que ele foi arrastado para a sacada da casa dela e quando ele chegou na sacada, antes de pular, ele olhou para o sofazinho, que ela ficava lá sentada, olhou para o sofazinho, olhou para ela com muita ira e ao mesmo tempo um olhar de derrota. E então ele pulou. Quando ele pulou, saiu uma lama verde do chão. E aí ela acordou, chorando e chamando pela mãe dela, pedindo perdão para a mãe dela e sentindo muita dor de cabeça. E no outro dia ela terminou com esse rapaz, mas disse que foi uma luta para ele aceitar esse término. E ela conta que até pouco tempo antes dela casar com o atual marido dela, esse rapaz ainda vinha atrás dela. E agora ela diz que tudo que a mãe dela diz para ela é sagrado, ela obedece. Porque ela diz aqui que a voz da mãe da gente é a voz de Deus aqui na terra. Uma amiga de outra vida voltou? A moça que nos conta esse relato já começa dizendo que muitos podem duvidar do relato dela ou não acreditar, mas ela diz que é verdade e aconteceu. Ela diz que em um dia desse ano, enquanto ela estava dormindo, ela sentiu que alguém puxou ela do corpo dela. Então, quando ela olhou, ela viu o corpo dela deitado na cama. E essa pessoa que puxou ela do corpo mostrou a ela uma outra vida, onde ela era uma outra moça e tinha assim, tipo umas 4 super amigas. E essa pessoa mostrou para ela os pais dela, a casa dela, a balada que elas iam, elas rindo e conversando na rua, até que um dia alguém que odiava elas acabou internando elas num hospício. E ela conta que lá era horrível, os doentes mentais lá, as enfermeiras que davam remédio para elas ficarem pior ainda. Os remédios só serviam para deixá-las mais doentes. Então um dia elas resolveram parar de tomar os remédios e bolar um jeito de sair daquele lugar. Só que na hora de fugir, uma dessas amigas ficou para trás e foi capturada pela enfermeira. E essa moça que ficou para trás gritou por ela. E ela queria voltar, mas o medo de ser capturada também, ficar lá e nunca mais conseguir sair, foi maior. E nenhuma das outras amigas quis voltar também. E aí ela conta que passou por aquela porta, foi embora e nunca mais voltou para o hospício. E aquela amiga que ficou para trás e foi capturada, morreu naquele lugar e não descansou, nem reencarnou até hoje. E por isso ela puxou a moça que nos conta esse relato do corpo dela para mostrar tudo isso para ela que aconteceu e perguntar por quê. Por que ela a deixou para trás? Por que ela não voltou para ajudar? Por que deixou ela lá para morrer? Por que ela fez isso?
Então a moça que nos conta esse relato diz que pediu perdão a ela e diz que não fez por medo, porque ela ficou com medo de voltar e morrer ali também. Mas que foi um erro, ela não deveria ter feito isso, ela deveria ter tentado ajudar a amiga. E então essa alma a perdoou e diz que agora ela entende muita coisa. Então ela diz que um outro dia essa moça puxou de novo ela do corpo dela. E aí ela ficou lá por alguns instantes olhando para o corpo dela na cama, percebendo como era bizarro você ficar olhando para você dormindo na sua cama, de fora do seu corpo. E então elas foram passear de trem. E essa moça ouviu que ela queria saber mais a respeito dessa outra vida e tudo mais. Só que a moça falou que talvez mais pra frente ela contaria. E a moça que nos conta o relato ainda diz que para quem duvida, a viagem astral existe. E essas outras dimensões que a gente ouve falar também existe. Imagina você lá atravessar uma parede e de repente estar num outro lugar. E ela termina dizendo que é mais fácil quando essa moça vem e puxa ela do corpo, porque ela tem dificuldade de sair sozinha. Porque diz que ela acaba relaxando demais e dormindo. Ela conta que ainda não aprendeu um método eficaz para sair do corpo. O bebê que chorava embaixo do berço. A moça que nos conta esse relato tem 31 anos e mora em Votuporanga. E essa história que ela vai contar foi contada a ela pela avó paterna dela, quando a mesma tinha 9 anos de idade. Ela conta que ficava na casa dessa avó quando os pais dela iam trabalhar numa fazenda. E diz que a avó dela, graças a Deus, é viva, tem lá seus 80 e poucos anos, super lúcida e faz uns bolinhos de vento que é uma delícia. Bolinho de vento? Bolinho de vento? Não sei, mas se é vó que faz, deve ser ótimo. Então a avó dela contava um monte de coisas para ela de quando ela era criança ou de quando o pai da moça que nos conta esse relato era criança. E uma das histórias que mais marcou é essa que ela vai contar agora. A avó dela teve 7 filhos. O pai dela é o segundo. E quando a avó dela estava no 4º filho, eles se mudaram de uma casa para outra. Casas essas que eram sempre em sítios ou fazenda. E diz que naquela época não existia piso, o chão das casas era de terra mesmo, terra batida. Enfim, todos os dias ela conta que ouvia um bebê chorando no quarto das crianças. Mas ela ia lá olhar, achando que era o filho mais novo dela, né, o tio da moça que nos conta esse relato, que era um bebê na época, achava que era ele que estava chorando, mas chegava lá e não era ele. Os outros filhos dela já tinham idade entre 5 e 12 anos. Então não era nenhum deles também, era choro de bebê. O tempo passou e todas as noites ouvia esse choro de bebê. Ia no quarto e não era o filho dela. E certo dia, conversando com a vizinhança, ela comentou esse fato que estava tirando o sono dela literalmente. E uma das vizinhas contou para ela que antigamente, morou ali naquela casa uma moça que engravidou e escondeu a gravidez dos pais. Naquela época, gravidez antes do casamento era algo inadmissível. Portanto, não se sabe se ela abortou, se o bebê morreu no parto ou algo pior. Então, esse bebê foi enterrado sem ser batizado. Então, a avó da moça que nos conta esse relato foi lá, chamou um padre, o padre foi até lá, rezou na casa, batizou o bebê e desde aquele dia ela nunca mais ouviu o choro da criança na casa. E quando a moça que nos conta o relato diz que perguntava para a avó dela se ela sentia medo disso, a avó dizia que não não sentia medo. Ela sentia pena da criança, que não encontrava o seu caminho, porque era apenas um anjinho. Já ela conta que, pelo contrário, demorava horas para dormir, pensando e com medo de talvez escutar aquele choro daquele bebê, e assim ela acabava dormindo só assim, vencida pelo cansaço. O diabo na minha porta. A moça que nos conta esse relato é de Minas Gerais e diz que isso aconteceu quando ela tinha entre 6 e 7 anos de idade, hoje ela tem 17 anos. Ela conta que por muito tempo ela dormiu na cama junto com a mãe dela e o pai dela dormia na sala, viu, Matheus? Não somos os únicos, não, mas o Matheus continua dormindo na cama com a gente, né? É 3 na cama. Enfim. Então ela conta que por muito tempo ela dormiu na cama junto com a mãe dela e o pai dela dormia na sala. E ela tinha muito medo de dormir sozinha e também tinha muito medo do escuro.
Ela conta que literalmente dormia grudada na mãe dela, tadinha, que medo. Mas os pais dela acabaram convencendo-a a dormir na própria cama, para dormir na cama dela, no quarto dela. Então, numa noite, todos já estavam dormindo e ela estava lá, deitada, com os olhos abertos, esperando o sono chegar. Ela conta que o quarto dela ficava ao lado do banheiro e ela deixava a luz do banheiro acesa para ficar um pouco iluminado. Assim ela ficaria mais tranquila, sem a tensão do medo do escuro, né? Ficaria mais tranquila para poder dormir. Então ela conta que ficou um bom tempo ali olhando para a parede, que aliás fazia sombra com a luz do banheiro. Então ela piscou por um segundo quando ela viu uma sombra parada na porta do quarto dela. E ela conta que demorou a entender que aquela sombra era de uma pessoa. Era um homem careca. E ela só via a sombra dele mesmo, a silhueta escura. E ele colocava a cabeça na beirada da porta e olhava para ela. No momento, ela pensou que fosse o pai dela. Ela disse que o pai dela é evangélico, então era comum, durante a noite, ele ia até o quarto dela e fazer uma oração por ela. Então ela continuou olhando e chamou por ele. Pai? Mas ninguém respondeu nada. E ela continuou olhando aquilo, tentando identificar, mas ela não conseguia ver rosto. Até que ela viu 2 chifres na cabeça desse suposto homem. Mas ela não se assustou de imediato. Mas segundos depois, ela viu os olhos daquilo brilhando em vermelho, meio que piscando. E foi aí que ela percebeu que não era uma coisa boa. Aquilo era algo maligno. Ela conta que o coração dela disparou e ela ficou ali paralisada olhando para aquilo, que continuava ali parado olhando para ela. Ela disse que a única coisa que passou pela cabeça dela, que ela conseguia fazer, foi o que ela fez: virar para o lado da parede, se cobrir e ficar orando. E alguns poucos minutos depois ela acabou dormindo. No dia seguinte ela não contou nada para ninguém e agiu como se nada tivesse acontecido. Mas que foi horrível! Inesquecível foi. Ela acredita que isso foi por falta de oração. Ela disse que orava todos os dias antes de dormir. E fazia mais ou menos um mês que ela tinha parado de orar antes de dormir. E então ela viu algo ruim, sem explicação. Pessoal, pelo sim, pelo não, eu acho que é sempre bom uma oração antes de dormir. A televisão. A moça que nos conta esse relato diz que nasceu com mediunidade. Então, para ela, presenciar certas coisas é até normal. Mas o que ocorreu alguns dias atrás com ela a fez compartilhar esse relato, escrever esse relato pra gente, porque foi algo que deixou ela assim um pouco tensa. Ela conta que estava no computador dela, jogando, enquanto isso ela escutava os movimentos da mãe dela lá no andar de baixo. Ela escutava a mãe dela andando pela sala, pela cozinha, abrindo e fechando porta de armário e, por fim, ligando a televisão. E então o telefone tocou. E como quase nenhuma ligação é para ela, é tudo para a mãe dela, ela chamou pela mãe. Mãe, você vai atender? Sem resposta. Mãe, você quer que eu atenda? E a única coisa que ela escutou foi a televisão desligar. E ela disse que só pensava: ai, a coitada deve estar ficando surda. Deixa pra lá. Então ela mesma levantou e foi atender o telefone que ficava no cômodo ao lado. E para surpresa dela, era a mãe dela no telefone. Oi, filha. Mãe, você não tá em casa? Não? Esqueceu que eu vim pra casa da sua avó com seu pai? Então ela disse que os pelos da nuca dela se arrepiaram quando ela percebeu que ela estava o tempo todo sozinha em casa. Mas ela resolveu não contar nada naquele momento para ninguém. Disfarçou. Ai, eu esqueci, mãe. Mas por que resolveu ligar pra mim? Ué, eu tô ligando porque você acabou de ligar pra mim do telefone residencial aí de casa. Eu só tô retornando a ligação pra saber o que você quer. Aí ela conta que empalideceu de vez. Ela não ligou para a mãe dela. Então ela conta que desconversou ali e quando ela desligou o telefone, ela se trancou no banheiro e só saiu de lá a hora que os pais chegaram. Pois pela primeira vez ela realmente se assustou. Então quem que estava andando pela casa que ela estava escutando o tempo todo? Quem foi que ligou para a mãe dela? Quem mexia nos armários? Quem ligou a televisão? Ela conta que não podia ser ladrão. Ela mora num condomínio fechado e nada da casa foi roubado.
E é isso, pessoal, por hoje é só. Se vocês gostaram desses relatos, deixa um joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau!